Bom dia! Hoje eu vou fazer um trabalho um pouco diferente dos trabalhos que eu costumo fazer. Eu vou discorrer especificamente sobre os 7 princípios herméticos que estão descritos neste livro, o Kybalion. Eu vou falar resumidamente sobre o livro e falar também resumidamente sobre os 7 princípios, envolvendo as questões principais e fundamentais para despertar a curiosidade no ouvinte. Curiosidade não é o termo mais correto, pois a espiritualidade, o esoterismo não é para curiosos. Ele é para estudiosos e trabalhadores de luz. Então eu vou discorrer um pouquinho sobre o livro e os 7 princípios herméticos, que esses 7 princípios eles são a base de toda a filosofia esotérica que existe hoje no mundo. Todo esoterismo ele está embasado nesses 7 princípios herméticos, que são o ponto-chave para tudo aquilo que a gente conhece, todas as ciências que a gente conhece da espiritualidade e esoterismo. Então, voltando aos ensinamentos deste livro, o Kybalion, esse livro ele foi escrito no início do século XX, no ano mais ou menos 1910, 1920, alguma coisa assim. Ele não tem um autor específico. Os autores são os 3 iniciados. Esses são os autores deste livro. O livro O Kybalion, ele relata os ensinamentos do mestre Hermes Trismegisto, que foi um dos maiores mestres que já viveu nesse mundo. O Hermes, ele é originário do Antigo Egito. Ele viveu no Egito entre os anos 5000 e 4000 a.C. Diz que ele viveu mais ou menos por 300 anos. E ele ensinou uma base espiritual, que essa base se espalhou de boca a ouvido, dos mestres aos alunos, tá? De forma verbal, por todo mundo conhecido na época. E também, claro, até hoje, né? Por todo mundo conhecido até hoje. E esses ensinamentos, a maioria deles não estão escritos, eles são passados de forma verbal. E uma coisa muito importante que diz nesse livro é que só quem está realmente preparado para aprender é que vai ter acesso a esses ensinamentos. Pois ele diz que quem não está preparado realmente não tem como ter acesso a esses ensinamentos. Então, se você chegou até aqui, ou se você tem esse livro em mãos e já começou a ler e a estudar, é porque você já está no caminho certo. Por isso eu peço muita atenção nessas palavras, na mensagem que eu vou passar para vocês sobre os 7 conceitos herméticos do mestre Hermes Trismegisto. Dizem, né, que Hermes, ele acabou, os egípcios, né, acabaram deidificando o Hermes no deus Tote. E os gregos acabaram deidificando o Hermes no próprio deus Hermes, né, que é aquele que tem aquelas asas atrás dos tornozelos. Então ele acabou se tornando uma deidade do Antigo Egito, da Antiga Grécia, e um mestre filosófico de outras tantas culturas que nós temos hoje, tínhamos e temos até hoje. Então, vamos relatar aqui agora os 7 princípios herméticos do livro O Kybalion. Então, o primeiro princípio hermético, ele é o princípio do mentalismo. O axioma desse princípio do mentalismo é: o todo é mente, o universo é mental. Então a gente pode dizer que há 4000 anos antes de Cristo, no início da civilização egípcia, o Hermes Trismegisto ele já comportava o monoteísmo. Claro que depois os egípcios criaram o politeísmo com vários deuses, todos os gregos, né? Mas ele já pregava o monoteísmo, que ele chama de o todo. O todo é mente. Então o que acontece? Quando ele diz que o todo é mente, universo mental,
Vocês já ouviram dizer que nós vivemos numa Matrix? Então, assim, a gente pode até fazer essa analogia para dizer que nós vivemos na mente do todo. O todo é mental. E tudo que se refere à energia e matéria faz parte da mente do todo e da nossa própria mente. Pois o universo ele é mental. O principal conceito da nossa existência é a mente. Nós vivemos dentro da mente do todo, então o todo ele banha a todo esse espaço conhecido e até desconhecido. O mundo material e o mundo espiritual, tudo isso está na mente do todo. Lembrando que o universo material e o universo espiritual não tem nenhuma separação, não tem um muro separando esses dois universos. É uma única questão de frequência de vibração. Quanto mais alta a frequência, mais alto o status que nós vamos ter entre a matéria e a espiritualidade. Então, assim, ele diz que o todo é mente, o universo é mental. Ele diz que esse todo é incognoscível, inexplicável e vivente. Aqui no livro ele diz essa palavra, vivente, o todo é vivente. Então ele vive em espírito, ele vive em mente. Ele criou a todo esse nosso universo conhecido. Então assim, pra gente o nosso principal poder, vamos chamar assim, além da matéria e da energia, o principal poder é a mente. Pois através da mente que nós realizamos todas as coisas, todos os conceitos, todas as vibrações, tudo é mental, o universo é mental. Então nós temos que ter muita sabedoria para utilizar a nossa mente, pois é a nossa mente que se liga à mente do todo. É a nossa mente que se liga a outras mentes. Então nós temos que ter elevar muito esse conceito de que o universo é mental, para que a gente possa trabalhar de forma efetiva a nossa mente, a nossa comunhão, a nossa comunicação com o todo. E essa comunicação com o todo vai ser explicada nos próximos princípios também, principalmente um princípio da correspondência, que vai ser o próximo princípio. Então lembre-se disso, o todo é mente, o universo é mental, a divindade existe, nós vivemos todos dentro da mente do todo, e a nossa forma de comunicação com ele é mental. O segundo princípio do hermetismo é o princípio da correspondência, chamado princípio da correspondência. Todo mundo já usou, já ouviu, já viu um velho axioma que muitos dizem e não sabem, que se refere a um princípio hermético, o princípio da correspondência, que diz: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, se você já ouviu essa frase de esmo, pode ter certeza que a origem dessa frase é o princípio hermético da correspondência, o segundo princípio. Nós temos que fazer uma analogia, pois assim, o que é o assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima? Nós temos que ter conhecimento que nós temos comunicação de baixo para cima e de cima para baixo. Existe uma correspondência entre o que acontece embaixo e o que vai acontecer em cima, do que acontece em cima e acontece embaixo. Quando a gente diz correspondência, aquilo que está no plano material para o plano espiritual não são coisas iguais, pois a frequência entre um e outro são frequências muito diferentes. Não dá para dizer que a frequência daqui é igual à frequência daqui. É um absurdo dizer uma coisa dessa. Então nós temos que usar os termos que são análogos e correspondentes, que têm funções e correspondências similares, funções, adequações e também aquele termo consequências similares. Então nós vibramos, vamos supor que você quer vibrar
um anseio seu para a espiritualidade. Nós vibramos aqui embaixo. O que nós vibramos aqui embaixo vai ser levado para o alto, numa posição correspondente, num conceito correspondente, não igual, pois as frequências são absolutamente distintas. E daqui de cima vai retornar para baixo. Então é isso mais ou menos que acontece. Assim embaixo como em cima, assim em cima como embaixo. Então se você quer, vamos supor que você quer fazer uma oração ou um anseio para alguém. Você parte daqui, você eleva a sua mente. Aí entra o princípio mental, o primeiro princípio. Você eleva a sua mente para cima e a sua mente, a sua energia que está aqui, ela vai ser correspondida aqui embaixo. Então o universo te responde. É dessa forma que o universo te responde às suas orações, responde aos seus anseios, responde aquilo que você quer para si ou para outro. Ele responde através desse conceito da correspondência. Você parte daqui, eleva a sua vibração, o seu pensamento para o alto, para o universo te responde. Então esse é um conceito básico do princípio da correspondência. Você usa a sua mente, a sua energia, a sua vibração para elevar a sua mente. Princípio do mentalismo, para elevar a sua mente para o alto e o alto vai te responder de forma análoga e correspondente. Tá? Então lembre-se desse princípio hermético, o princípio da correspondência, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E agora o terceiro princípio hermético é o princípio da vibração. Você vai perceber nessas explicações rápidas e resumidas, pois o que eu estou fazendo aqui é um resumo disso tudo, com as informações principais de cada ponto, tá? Mas não vou me aprofundar muito. Daí aquele que ouviu o chamado, como eu falei no início do vídeo, aquele que está preparado, aquele vai buscar mais informações. Mas a minha intenção aqui é só despertar você para o conhecimento hermético. Então como é que funciona? O terceiro princípio é o princípio da vibração. Que o axioma desse princípio é: nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Então, desde a forma mais grotesca de matéria, tem uma vibração. Até o todo, que é o Deus, tem uma vibração. É aquilo que eu falei, entre o universo material e o universo espiritual, não tem um muro separando. Aqui é matéria, aqui é espírito. Não tem. São diferenças, graduações de vibração, que vai levando desta forma de matéria até o todo, até Deus. Então não tem um muro entre nós e Deus. Claro que a vibração do todo ela é infinita praticamente, né? Pois a matemática é infinita, os números são infinitos, não tem uma numeração que acabou aqui. Tudo isso é infinito, então a vibração ela é infinita. Então assim, tudo vibra, tudo se move, nada está parado. Então você tem uma vibração. Aquele objeto mais ordinário que está lá no meio da rua tem uma vibração. Tudo vibra. E para você ter vamos supor assim, para você vibra numa determinada frequência. E aquilo que eu falei, todos os princípios estão coligados. E para você praticar o princípio da correspondência, do assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, você tem que vibrar próximo à frequência daquilo que você quer atingir. Então tudo vibra em determinadas frequências. O universo material tem uma faixa de frequência, o primeiro o universo espiritual uma segunda faixa, o segundo nível uma terceira faixa, assim vai. Várias faixas, várias frequências. O planeta Terra, ele tem uma frequência específica. E nós que vivemos nesse planeta Terra, nós vivemos numa faixa vibratória compatível com esse planeta.
E conforme a gente evolui, a nossa frequência aumenta, nós vamos para outros mundos com frequências análogas. Então isso é o que determina a frequência, o planeta a qual nós vivemos hoje. Como disse Jesus, na casa de meu pai existem muitas moradas, então pode ter certeza que muitos outros planetas nesse universo comportam a vida, cada qual com a sua faixa vibratória. Então esse princípio hermético, nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Então você, mentalmente, olha aí o princípio do mentalismo de novo, pode alcançar frequências maiores para tentar vibrar em ressonância com alguém, passar o bem para aquela pessoa, passar um bem-estar para aquela pessoa. Se uma pessoa está com uma vibração baixa, a pessoa está triste, está agoniada, então você equilibra a vibração daquela pessoa, você aqui vibrando alto e a pessoa vibrando baixo, você vai equilibrar a frequência daquela pessoa mentalmente para que aquela pessoa possa aumentar a sua vibração. Então você tem que descer um pouco a sua vibração, entrar na sintonia daquela pessoa para que vocês juntos aumentem aquela vibração. Então tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia. Então tenho uma consciência sobre isso. O todo é mente, a correspondência do tanto embaixo como em cima e a sua vibração, que você elevando a sua vibração, você pode conseguir níveis maiores de consciência. Pois você está vibrando uma frequência agora e você pode aumentar a sua frequência. Para ter uma comunicação com o seu guia, para ter uma comunicação com o seu mestre, para ter uma comunicação com os seres espirituais de uma forma mais efetiva. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós somos capazes. E aí já chegamos, mais da metade do nosso estudo. E vamos agora para o quarto princípio, o princípio da polaridade. O princípio da polaridade, ele diz que todos os conceitos contêm o seu contraponto. E que não tem separação, todos são uma coisa só, divididos por uma graduação. Então, por exemplo, o amor e o ódio, a luz e as trevas, o frio e o calor, o dia e a noite. Então tudo, eu citei alguns exemplos, claro, mas todos os conceitos que nós temos, ele tem o seu contraponto. E não existe uma separação, não existe um bloco no meio entre o amor e o ódio. Existe sim graduações entre a tristeza e a alegria, vamos supor assim. Então aqui está um polo, a tristeza, aqui está outro polo, a alegria. Não tem uma separação entre elas, não tem um muro entre elas. Assim como não tem um muro entre a matéria e a espiritualidade. Então assim, o que existe é uma graduação entre elas. Então se aqui está a tristeza e aqui está a alegria e você está aqui mais ou menos, você está mais ou menos alegre, mais ou menos triste, você está neutro. Vamos chamar assim. Se você tem ódio nesse polo, amor nesse polo, você está aqui, você gosta de alguém, você gosta de uma situação. Mas como vai dizer até o próximo princípio, o princípio do ritmo, que está totalmente ligado ao princípio da polaridade, tudo tem um ritmo. Então se você tem aqui a agonia e aqui a alegria, você está aqui, você pode trafegar entre esses dois polos, dependendo do seu estado de espírito atual. Então e aqui vai entrar o próximo princípio, que é o princípio do ritmo, que tudo vem em ondas, tudo vem em ritmo, tudo se altera, tá? E aí você usa, vamos supor que você está na agonia e você quer sentir a alegria. Você, através do princípio do mentalismo,
Quando você está num sentimento de agonia, por exemplo, você não pode se deixar, você não pode permitir que esse sentimento ele entre em você, que ele abata o seu ser, a sua essência. Você tem que começar a vibrar o polo da alegria. Vibrar, aumentar sua vibração, porque assim você vai caminhar deste polo a este polo, você vai caminhar gradativamente, lentamente e gradativamente até o polo da alegria. Isso não acontece assim, eu tô triste agora, pronto, bum, fiquei alegre. Não é assim. Você tem todo um caminho a ser percorrido. Tudo é graduação. Tudo no universo tem dois polos, tem o seu contraponto, e entre esses dois contrapontos existe uma graduação. E você caminha nessa graduação. O universo caminha, a matéria caminha, a energia caminha, a mente caminha, tudo caminha em uma graduação entre dois polos de um mesmo conceito. Então este é o princípio da polaridade, que tudo tem o seu contraponto e entre esses contrapontos existe uma graduação. Você, ou seja lá o que for, está em determinado conceito, está dentro desta graduação. Se você quer aumentar, mentaliza, vibra o polo a qual você quer atingir. Se você está com ódio de alguém e você quer deixar esse sentimento, começa a vibrar o amor por esse alguém, o perdão por esse alguém. Pois só perdoando que você consegue atingir o amor a essa pessoa que, sei lá, te fez mal, seja lá o que for, tá? Então você tá aqui no ódio, vibra o perdão e vibra o amor para você gradativamente chegar no polo do amor. Então esse é o conceito básico, resumido e principal do princípio da polaridade. Então vamos lá, chegando quase no final. O quinto princípio, o princípio do ritmo. Eu citei o princípio do ritmo agora no princípio da polaridade. O axioma desse princípio é: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Essa frase é muito importante. O ritmo é compensação. Então ele diz que na natureza tudo tem oscilações. Tudo vai, tudo volta, tudo sobe, tudo desce. Assim como eu citei no princípio da polaridade, que você está aqui e está aqui, que esses dois polos e você está por aqui, você pode oscilar entre um polo e outro. Por exemplo, grandes nações, o Egito, a Grécia e Roma já foram as nações absolutas. Hoje não são mais. Um estado de alguém que era pobre ficou rico, depois rico ficou pobre, ou que passou de riqueza para pobreza. Então tudo tem essas oscilações. Se tem só dois exemplos, tem milhares e milhares de exemplos aí em relação ao princípio do ritmo. Mas o que ele quer dizer é que tudo oscila, tudo sobe, tudo desce. Então nós, na nossa vida, nós temos essas condições. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora tudo deu certo, ora tudo deu errado. Então a vida não é assim. Você está aqui e está aqui parado, vai ser sempre assim. Não, você está oscilando em diversas questões da sua vida. Diversas manifestações da sua vida, tudo está oscilando. O seu humor, a sua renda, o seu amor, o seu ódio, tudo está oscilando. Foi por isso que eu citei ali o princípio do ritmo dentro do princípio da polaridade. Pois tudo oscila, tudo tem suas marés, tudo vai, tudo volta. Uma maré cheia, uma maré vazia, uma maré cheia, uma maré baixa. Então tudo tem oscilação. Mas nós não temos como anular o princípio em si, mas nós temos como anular os seus efeitos. Então assim, quando você está oscilando entre
um sucesso e um fracasso no seu trabalho, vamos dizer assim, ao qual todos estão sujeitos. Então, quando você alcançou o sucesso desse trabalho, você não tem como neutralizar esse princípio, mas você tem como neutralizar os efeitos desse princípio. Então, trabalhe para que o princípio do ritmo não leve você para baixo de novo. Trabalhe mentalmente, trabalhe espiritualmente, principalmente trabalhe fisicamente, para que você anule os efeitos do princípio do ritmo que poderiam, não que vão te levar, mas que poderiam te levar para baixo, pois é um conceito natural do princípio hermético, o princípio do ritmo. Então você conscientemente, a partir do momento que você chegou num determinado ponto, você se mantém naquele ponto. Você não vê muitas pessoas que de repente saíram do nada e construíram grandes coisas? Ou que têm grandes coisas e de repente decaíram? Eu estou citando só o exemplo financeiro, hein? Porque tem milhões e milhões de exemplos. E isso é o princípio do ritmo agindo na vida das pessoas. Então, quando a pessoa saiu de baixo, chegou até o topo, vamos dizer assim, ela tem que ter condições de se manter no topo. Pois se ela deixar a onda levar, essa maré vai baixar. Então é muito importante que você tome as suas decisões, as suas ações física, mental, astral e espiritual para você se manter e não se deixar cair. A gente já viu muita gente que ganhou na loteria. Então, passou 3 anos, estava na mesma situação lá, na mesma situação ruim de sempre. Então, o que essa pessoa ela fez? Ela deixou o princípio do ritmo agir sem controle. Então, quando você chega ao ponto que você quer, quando você está aqui, você chegou aqui, faça de tudo para se manter, para anular o efeito do princípio do ritmo. Pois esse princípio é um princípio hermético, é natural do universo. Tudo vem em ondas, tudo vem em marés, tudo tem o seu alto e baixo. E a graduação, ela é natural. Ora você está aqui, ora você está aqui, ora você está aqui, ora você está aqui. Então isso acontece em várias situações. No amor, por exemplo, ama, odeia, ama, odeia, ama, odeia, ama, odeia. Quando você parou aqui no amor, mantenha, anule o efeito do princípio do ritmo, mantenha a sua vibração. Tá ok? Isso é muito importante. Vamos lá, o 6º princípio hermético, o princípio da causa e efeito. Todo mundo já ouviu falar de causa e efeito e de aquilo que tudo acontece por uma razão. Ou tudo acontece por uma razão, está aqui no 6º princípio hermético da causa e efeito. Você tem uma causa, que é um acontecimento, e essa causa ela gera efeitos. Então nós temos que trabalhar também esse 6º conceito hermético. O axioma desse conceito é: toda causa tem seu efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa, nada acontece por acaso. Então se tem um efeito aqui é porque teve uma causa ali. Tudo acontece de acordo com a lei. Então existem leis no universo espiritual. O acaso nada mais é do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Aqui diz, nada mais é do que o nome dado a uma lei não reconhecida, que eles chamam de acaso, mas o acaso não existe. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, assim, a todo efeito corresponde uma causa, toda causa corresponde um efeito. Se existe um acontecimento, que é uma causa, um acontecimento seja lá qual seja, severo, grave ou até indiferente, mas toda essa causa gerou efeitos em nossas vidas. E toda essa causa ela não acontece por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, quando você diz que tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso, você está se referindo ao 6º princípio hermético, ao princípio da causa e efeito.
e tudo dentro de uma lei, a lei universal, a lei que foi escrita pelo todo. Só para você ter uma ideia, as leis da física que se aplicam na matéria se aplicam também na espiritualidade, tá? Por exemplo, nada se cria, tudo se transforma. No universo espiritual da mesma forma. Não, Deus criou o universo a partir de um outro ponto. Então a gente diz que Deus criou o universo, mas ele não criou o universo, ele transformou o universo. Então o todo, a mente, ele transformou o universo para aquilo que nós vivemos hoje. Então até a divindade está sujeita às leis. Então assim, o que ele diz aqui no Kybalion sobre o princípio da causa e efeito? Se essa causa for uma causa prejudicial, nós temos as condições de nos livrarmos desse efeito. Por exemplo, as grandes massas que estão sempre susceptíveis aos mandos e demandos aí de poderosos, nós podemos fugir desse efeito. Nós podemos viver a nossa vida, tocar a nossa vida e deixar que esse efeito passe reto e a gente não absorva esse efeito, não se deixe abater por esse efeito. Tá? Então nós temos a plena condição disso. É isso que diz este livro, o Kybalion, sobre essa lei da causa e efeito. Agora, se for uma causa positiva, uma causa benéfica, que nós abrimos os nossos corações para receber. Por isso que muitas pessoas dizem, quando elas recebem uma boa notícia, recebem uma boa vibração, elas dizem, eu recebo. Então nós temos que ter muita consciência daquilo que a gente quer receber, daqueles efeitos que a gente quer receber, daqueles efeitos que a gente quer deixar bem longe de nós. E nós somos capazes disso. Tá? Nós temos a plena capacidade disso. E não sermos joguetes nas mãos das causas, por mais diversas que essas sejam. Mas sim que nós sejamos onipresentes, não sei se esse é o termo mais adequado, mas que nós possamos decidir aquilo que vai afetar a nossa vida ou aquilo que não vai afetar a nossa vida. É difícil, pois algumas situações realmente nos abatem, mas nós temos a plena condição de não nos deixar abater pelas determinadas causas que podem nos gerar uns efeitos. Efeitos sejam benéficos, sejam negativos. Tá? Então, o sexto princípio da polaridade, o princípio da causa e efeito, ela trata exatamente disso, que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Toda causa gera um efeito e todo efeito tem uma causa, nada é criado assim por acaso. E nós temos a condição, na nossa vivência, experiência, no nosso mentalismo e na nossa capacidade de receber aquilo que é bom, expurgar aquilo que é ruim. A lei da causa e efeito. E nós temos agora o último e não menos importante princípio do hermetismo, o sétimo princípio, que é o princípio do gênero. O axioma desse princípio, ele diz: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. Gênero se manifesta em todos os planos. Gênero se manifesta em todos os planos. Então ele diz aqui que tudo tem o seu princípio masculino, tudo tem o seu princípio feminino. Aqui na matéria, de acordo com os ensinamentos do Kybalion, do hermetismo, né? Porque o Kybalion nada mais é do que um ensinamento do Hermes Trismegisto, esse nome é meio complicado de se falar, Hermes Trismegisto, mas o Kybalion, ele tirou o conceito de passar tudo de boca a ouvido e passou para uma escrita. Esses ensinamentos dos três iniciados que se referem aos ensinamentos herméticos. Então aqui no plano físico, no plano material, nós temos o homem e temos a mulher. Simples assim. Esse no conhecimento, esse no conceito hermético da nossa vivência material.
Nós temos o homem, nós temos a mulher. Simples assim, encerra por aí. Agora, nos planos superiores, tudo se manifesta também nos princípios masculino e feminino. Quem nunca ouviu aquela frase do sexo dos anjos? Se o anjo é masculino, se é feminino, se ele não tem um gênero específico. Isso partiu desse princípio, tá? Pois o masculino e o feminino, como ele disse aqui, ele se manifesta em todos os planos, cada qual com a sua condição. Então todos nós temos um pouco do princípio masculino e feminino intrínseco a nós mesmos. Os homens em uma determinada proporção, as mulheres em outra determinada proporção. E algumas pessoas em proporções também variadas. Temos que respeitar aí as demais diversidades que surgiram ao longo do caminho. Então tudo se manifesta nos conceitos masculino e feminino, inclusive os planos mais elevados. Quem diz que Deus é mulher, vai saber se está errado, mas pode ser que não esteja, pois a divindade, o todo, ele está sujeito a esse princípio do gênero. Então ele tem a porção masculina, tem a porção feminina. Então quando diz assim, porção masculina e feminina nas maiores frequências, não quer dizer homem e mulher. Não necessariamente isso, esse termo que nós temos aqui na matéria, o homem e a mulher. Mas ele quer dizer de conceitos mais amplos. Conceitos da mulher, que a criação, a mulher cria. E ao conceito do homem, que o homem executa, o homem realiza. Então vamos mudar esse conceito, porque conforme eu informei, não tem homem e mulher nas frequências mais elevadas. Então todos estão sujeitos a essa regra, nas mais elevadas frequências, que o conceito feminino ele cria e o conceito masculino ele age, ele realiza. Então nós temos esses dois conceitos viventes em todos os planos do nosso universo. Seja o plano material, que aqui está materializado, firmado, tá? Porque a união, a conjunção desses dois gêneros gera a vida. E nos planos mais elevados que nós temos o conceito masculino e feminino, cada qual com a sua peculiaridade. Então este é o conceito hermético do gênero. Conforme eu informei, continuando, conforme eu informei já em determinado ponto desse vídeo, eu relatei de forma simples, básica, genérica, mas as informações principais de cada princípio hermético. Nós encerramos por aqui os 7 princípios herméticos. Cabe a cada um de vocês, se ouvir o chamado, procurar maiores explicações. Tem o livro completo, tem os livros que foram derivados do livro Kybalion, tem material na internet, mas a internet, eu mesmo faço esse contraponto, a gente tem que olhar com muita sabedoria para poder discernir aquilo que está certo, aquilo que está errado. Então, usem a sua sabedoria para isso, inclusive em relação a esse vídeo que vocês acabaram de assistir, tá? Pois tem muita informação na internet que não corresponde à realidade. A minha intenção é passar uma coisa boa e real, e concreta, e efetiva. Mas cabe a cada um absorver aquilo que lhe convém, aquilo que ele quer realmente absorver. Tá? Mas vocês têm total condição, de acordo com o princípio mental e o princípio da polaridade, de discernir se tudo isso que vocês absorveram é correto ou errado. Pensa, reflete e chegue às suas conclusões. A minha intenção é dar um primeiro passo para vocês iniciarem nos estudos herméticos. Então pensem bem nisso. Aquilo que eu falei no início do vídeo não é todo mundo que está preparado. Então se você ainda não está preparado, passa para outra, vai viver sua vida, vai viver suas experiências. Um dia, quem sabe, talvez.
Eu tive o meu primeiro contato com os princípios herméticos através de uma mestra, a qual tenho muita consideração, que já não está mais nesse plano, dos princípios herméticos há uns 3, 4 anos atrás. Mas eu só comecei a estudar esses princípios agora este ano de 2022. Então assim, eu não estava preparado, mas agora eu me considero mais preparado para absorver e retransmitir esses ensinamentos. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar então esse trabalho. Espero ter feito a diferença em muitas mentes, em muitas pessoas que viram esse trabalho, que elas passem a estudar e a conhecer melhor o nosso universo. Muito obrigado por acompanhar. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Um ótimo dia.